Mas agora voltamos a falar de mercado, porque, claro, as tarifas impostas pelo governo norte-americano, elas mudaram o mundo. É o caos, né, anunciado. Nós tivemos um dia absurdamente doido, né? Não dá para outra palavra para falar nessa última quinta-feira sobre vários aspectos. Esta sexta-feira não é diferente. O dólar dispara no Brasil, a volatilidade é muito forte, o complexo soja despenca. Eu vi agora, só para ilustrar, porque eu vou falar de carne bovina e de boi, o boi futuro aqui no Brasil caiu um pouquinho, mas não sei se isso tem alguma influência. Mas o que tem influência são os 34% de tarifas impostas dos Estados Unidos sobre produtos chineses e a devolução que a China deu sobre Estados Unidos, nos mesmos 34% a entrar em vigor no próximo dia 10. Também tem taxas norte-americanas de 24% para Japão e vários outros importantes importadores de carne bovina. E neste cenário, a gente conversa com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que participa conosco aqui do Agricultura BR no canal do Boi. Alcides, eu tenho falado que é um caos o que vem acontecendo nos mercados, né, em todos os sentidos, mercado financeiro, mercado de commodities agrícolas. No caso da carne bovina, o que este fator, né, que nós temos a carne bovina que a gente exporta para os Estados Unidos, como é que isso vai seguir ocorrendo? Esse lugar que os Estados Unidos agora se colocou com as tarifas fazem com que se abram lacunas, espaços a serem ocupados por outros países fornecedores de carne bovina. E eu pensei no Brasil, evidentemente, a gente pode ver um cenário como esse. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. Sempre um prazer conversar com você. Tá? Olha, vamos por partes, tá? Se eu focar somente na carne, o Brasil hoje já paga uma taxa de 4% dentro da cota para a carne que ele exporta para os Estados Unidos e fora da cota ele paga uma taxa de 27%. Tá? Então, dentro da reciprocidade aí do que o governo Trump está alegando, o Brasil hoje paga mais do que os 10%. Tá? Aí vem a outra questão. Esses 10%, se eles forem somados aos 27%, a gente vai pagar 37% de imposto. Agora, se for 10% sobre o que a gente já paga, aí a taxa vai para 29,7%. Pagando 27%, a carne nos Estados Unidos está tão cara, a cotação da arroba lá está tão cara, que mesmo pagando essa carga tremendaça, ainda a carne brasileira ela é competitiva no mercado norte-americano. Tá? Então, agora precisa ver a maneira que isso vai ser calculado para saber se a gente continua a ter os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos é o segundo maior mercado de destino da carne bovina brasileira. Tá? Isso só pensando na carne. Alcides, eu tenho conversado com dois amigos norte-americanos e um brasileiro também que mora nos Estados Unidos há muitos anos. E por lá você tem muita gente apoiando, né, sem nenhum tipo de restrição às medidas que Donald Trump toma, independente da medida que seja tomada. Mas há uma preocupação generalizada da população, né, o que eles têm apontado, em relação aos custos e um processo no qual os produtos nos Estados Unidos já estão muito caros. Né? A aquisição, por exemplo, de alimentos, de alguns fatores, já estão caros nos Estados Unidos, que a gente sempre olha para o Brasil, temos um processo de inflação muito alto, está tudo muito caro, mas os norte-americanos não estão muito diferentes aqui da situação do Brasil. Você acredita que esse cenário de guerra comercial ele possa perdurar, tendo como base a experiência que já houve lá no primeiro governo do Donald Trump, como que isso acabou fazendo com que não se tivesse tido tanto sucesso assim, principalmente em relação à China? Deram para aprender alguma coisa ou a gente vai ver realmente isso indo até o fim? Bela observação, viu, Fabiano? Nós temos conversado com gente também nos Estados Unidos e a coisa ali está bem dividida, tá? Tá tipo Santos e Corinthians antigamente, tá? Flamengo e Fluminense. E política não é fla-flu, né, gente? A gente precisa ter serenidade.
Olha, eu vou te dizer um negócio. Essas medidas norte-americanas, quer dizer, eles fizeram isso no primeiro governo, mas não com essa intensidade, tá? E isso é como se a gente estivesse passando por uma guerra mesmo, não guerra comercial, o, o fruto de uma guerra, tá? A geração de analistas da Scott Consultoria são jovens, né? Eu chamo jovens até 35, 40 anos, eles nunca passaram por uma situação dessa. Então, o mundo, se essa medida perdurar, o mundo mudou. Tá? Nós vamos ter que reaprender a fazer negócio de maneira diferente. Embora o Brasil tenha hoje o alimento, a produção de alimento mais barata do mundo, então a gente é capaz de escapar dessa tarifa, por um lado, café, etc, etc. Mas e os outros países? Tá? A hora que a gente eleva o custo, eleva a inflação nos Estados Unidos, na China, na Europa, na Ásia, ou seja, no mundo inteiro, será que nós teremos um mercado comprador de alimento como a gente tem hoje? Ou seja, tudo que foi construído aí ao longo de décadas pode ser destruído por uma canetada, tá? Então é claro que que essas análises são precoces, né? A gente precisaria ter mais informação, ver se vai ter um diálogo, ver se vai ter algum tipo de acordo, mas certamente os Estados Unidos estão abdicando da função de reguladores do mundo. Tá? Então, essa saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, tudo isso a gente já estava premeditando o break, né? Ou seja, os Estados Unidos estão... o individualismo, que sempre foi muito forte nos Estados Unidos, agora sendo exacerbado pelo Partido dos Republicanos. Né? Isso não é bom. Tá? Nós já estamos numa fase em que o mundo todo é integrado. Lembrando que a China, que é altamente protecionista, né? Eles têm uma política cambial que favorece a exportação, é semelhante à do Brasil, mas não com tanta intensidade. E nós estamos também sob observação. Os chineses estão dizendo que a nossa carne é subsidiada. Eles fazem isso lá, a gente não. Tá? Porque nós estamos mexendo com o sistema de produção da China, e a China é o terceiro país pecuário do mundo, não é? Então a gente ainda está com a espada no pescoço também, sabe? Então são grandes mudanças, mas sim, do ponto de vista de produção, o Brasil tem bastante competitividade, a gente pode ainda tirar proveito disso, tá? Nas grandes hecatombes mundiais, Segunda Guerra Mundial e outras coisas desse tipo, a produção de alimentos no Brasil foi favorecida, tá? Mas a gente não pode só pensar na carne agora ou só no café. A gente tem que pensar no conjunto, e o conjunto todo está abalado. Tanto é que as bolsas despencaram e a gente tem uma triste história com a quebra da bolsa em 29, que acabou quebrando o Brasil por tabela, né? Foi mais ou menos isso. Alcides, por falar em quebrar por tabela, e você citou a China, né? Os Estados Unidos, eles levantam um tarifaço contra vários países, né? Praticamente o mundo todo, mas principalmente contra a China. Isso, para mim, fica muito claro. E Estados Unidos, China e essa expressão por tabela, eu lembrei do seguinte, quando a gente quebra por tabela, lá em 1929, com a quebra da Bolsa, a gente leu isso nos livros, nós temos a China hoje como o principal parceiro comercial do Brasil. Então, o que afeta a China, de algum modo, em algum momento, pode ou afeta o Brasil do ponto de vista econômico. Então, eu estava trazendo aqui duas visões enquanto você estava falando. O primeiro é que, realmente, para a soja, no questão da China, fica muito claro que essa soja vai sair do Brasil, da Argentina, do Paraguai, para ir exportada, para ser exportada, vendida para os chineses. Carnes, de uma maneira geral, inclusive daqui a pouco eu vou falar que a China, o Departamento de Alfândegas anunciou a suspensão de 2 frigoríficos norte-americanos, né? Então, carnes de uma maneira geral ganha a China e a China vai ter que impor um investimento maior dentro do próprio país. Mas isso não significa que ela vai conseguir mantê-lo, porque o principal importador de produtos chineses é justamente Estados Unidos. Então, nesse equilíbrio de fatores, a gente pode ganhar muito em curto prazo, mas se isso perdurar em médio e longo prazo, pode representar uma quebra por tabela aqui no Brasil, se China principalmente for afetada por tudo isso que está acontecendo?
Ô, Fabiano, você que tem que ser entrevistado, meu. Você está dando teses boas aí, sabe? Olha, o agro brasileiro hoje depende da China, tá? Se a China parar de comprar a soja do Brasil, etc., vai ser medonho, tá? O centro-oeste brasileiro, nós vamos ter que parar de plantar soja e plantar capim para pôr boi, tá? Então, hoje a China é importante, é muito importante, tá? E tem todo um esforço dos governos brasileiros aí para diversificar mercados. Mas a China realmente é uma coisa extraordinária, não é fácil substituir a China. E você tem razão. Se algo acontece com a China, acontece com a gente. Tá? Assim, mas é imediato, não precisa nem perito no assunto. Tá? É imediato. Então nós temos que torcer para que a China vá bem. A gente tem que torcer porque os Estados Unidos também resolvam. Eles têm realmente um desequilíbrio comercial, mas é fruto também de políticas aí que tem 70 anos já de idade, dá para a gente conversar aqui 10 dias a respeito, mas hoje o nosso principal parceiro comercial é a China, e o que acontece na China nos afeta. Tá? Lembrando que o segundo mercado que a gente poderia atender, que é a União Europeia, é altamente defensivo, são protecionistas, criam toda uma sorte de barreiras comerciais, não comerciais, sanitárias. É uma dureza. Tanto é que a gente está há 20 anos conversando para o Mercosul exportar para a União Europeia de maneira tranquila. Isso não acontece, porque eles não deixam, tá? E a gente, então, quer dizer, o futuro, as análises que a gente faz aqui, inclusive nós vamos conversar disso lá em Ribeirão Preto aí a semana que vem, é que o nosso futuro é vender para os países asiáticos, tá? Que é onde as coisas estão crescendo. E a resposta da China e da Ásia vem através da ASEAN, né? Onde está lá o Vietnã, a Tailândia, Indonésia, toda aquela turma lá vai vir uma resposta. Agora, o Fabiano, é claro que essas medidas vão encarecer a vida do norte-americano. Eles vão ter inflação lá, tá? E a hora que a China também põe taxas de iguais, e a gente também precisa saber que conta que eles farão, tá? Também sobe a inflação na China, e é claro, quando tem inflação, tem queda de consumo generalizado. Embora o alimento seja a última coisa que o cara corta, mas a gente acaba sendo afetado sim, tá? É preocupante. Nós estamos hoje vivendo numa turbulência, e é bom lembrar que essas análises todas, elas carecem aí da gente ter mais tempo para analisar os fatos, tá? Tá certo, Alcides Torres. Eu vou encerrar com você. Antes de encerrar, você estava citando o evento da próxima semana, né? O Canal do Boi vai estar presente, inclusive. Gostaria de saber como é que, se tem inscrições ainda possíveis para pecuaristas, para quem trabalha com a cadeia produtiva participar, como que esse evento ainda podemos acompanhá-lo. Olha, o evento vai estar legal, né? Ainda mais com essas notícias todas, esses acontecimentos. Isso tudo alimentou lá a nossa pauta, tá? Mas nós estamos nos estertores finais das inscrições, viu? Já está tudo praticamente preenchido. E a gente agora começa a fazer overbook e reserva, tá? Para que existe. Um sucesso, graças a Deus, viu, Fabiano? E vocês serão muito bem-vindos lá.